Advogado, você sabe a diferença de quando você finaliza um inventário judicial versus quando você finaliza um inventário extrajudicial? Essa é uma confusão muito comum que os advogados fazem. Em primeiro lugar, eles entendem que cada herdeiro no extrajudicial precisa receber a totalidade ali, um formal de partilha, tal qual acontece no judiciário. E isso não é verdade. O traslado ou a certidão de uma escritura pública tem valor do formal de partilha e lá ele possui os dados de todos os herdeiros. Você não precisa emitir formais de partilha ou formais extrajudiciais tal qual a gente tem no judiciário. O segundo ponto, e é uma confusão que muitos advogados fazem, é: será que eu preciso levar a registro e registrar o quinhão de cada um dos herdeiros de forma que eu não possa fazer exclusivamente como acontece no judiciário, ou seja, cada herdeiro leva o seu formal de partilha e é cobrado os emolumentos para cada um, e é exatamente aqui que a gente tem uma diferenciação. O registro de imóvel, ele trabalha por provocação, ou seja, você tem que requerer algo. A escritura pública por si só, ela já tem essa função. Então, quando você leva a escritura pública, eles vão fazer o devido registro de tudo que contém lá. Mas, epa, eu não quero registrar a parte dos meus irmãos, porque eu, Patrícia, só quero registrar aquilo que me é de direito e tá tudo certo. O que você tem que fazer nestes casos? Diferentemente do formal de partilha judicial, na qual você simplesmente apresenta o seu formal de partilha e o registrador, ele irá registrar aquilo que está ali no formal, ou seja, em favor de um dos herdeiros, você vai fazer um requerimento apartado à sua escritura pública, solicitando ao registrador que registre única e exclusivamente o que o herdeiro que está ali requerendo detém de quinhão hereditário. E a partir deste requerimento, o registrador ele vai fazer então o registro do quinhão hereditário desse herdeiro. Mas muito cuidado, porque muitas vezes ao fazermos isso, eu trago um custo muito maior na totalidade. Epa, Patrícia, como assim? Então vamos pegar um caso concreto que eu vou conseguir te explicar melhor. Vamos pegar o mesmo caso para o judiciário e para o extrajudicial para que você compreenda a diferença. Partindo então de que uma família que tem 5 herdeiros, vamos excluir meio, tá? Para não trazer mais confusão, nós temos aí 5 herdeiros e nós temos um imóvel na qual cada herdeiro ficou com 20%, ou seja, 1/5 deste imóvel. A partir do momento que eu tenho isso na seara judicial, eu tenho 5 formais de partilha e se eu não levar todos em conjunto, se eu levar, por exemplo, somente um, o do João, o João vai ter então o seu percentual de 20% registrado lá na matrícula imobiliária. Confere, se você é um advogado que atua com inventário judicial, você sabe que você vai ter aí o registro somente de 20%, restando então todas as outras partes, ou seja, 80%, 4/5 dos demais herdeiros. Agora vamos imaginar que essa família tenha feito seu inventário no extrajudicial, o que exclusivamente exige então uma escritura pública e somente um traslado ou uma certidão. Quando eu finalizo o inventário extrajudicial, eu não preciso, isso não significa que eu não devo ou que não possa ser possível, eu não preciso emitir 5 certidões ou um traslado, que é o primeiro documento que sai após a escritura, e 4 certidões, uma para cada herdeiro. Isso não se faz necessário. É possível? É claro que é, não tem problema nenhum. Isso só não é obrigatório. E lembre-se disso, se o cartório exigir isso, isso não está previsto em código de norma nenhum, porque isso só vai fazer com que você tenha a mesma escritura para 5 pessoas diferentes, ou seja, você pode fazer uma cópia simples se for o caso. Lembrando, gente, que se o cliente ele quer o original, você pode e deve solicitar uma segunda via, mas difere do formal de partilha judicial, que cada um dos herdeiros fica com o seu formal.
Isso não existe na seara extrajudicial. Então, pegamos ali o traslado da escritura pública e vamos levar a registro. Justamente por se tratar de uma escritura pública e um documento uno, o registrador, ao receber essa escritura pública, estará entendendo por quê? Porque a escritura pública é una até que se solicite o contrário. Ele vai pegar aqui e vai registrar, então, os 5 quinhões e vai entregar a matrícula já com 100% do imóvel transferido para os 5 herdeiros, ou seja, 20% para cada herdeiro. O que eu quero dizer com isso, minha gente? Que no primeiro caso, caso judicial, eu vou ter o registro de acordo com cada formal de partilha. Quando eu falo numa escritura pública, porque ela é um ato uno até que eu solicite o contrário, o registrador registrará a integralidade. Agora, muito cuidado, porque eu posso estar onerando o meu cliente. Imagine o seguinte, são um imóvel, vamos pegar aqui 100 mil reais, cada herdeiro tem 1/5, o que significa 20 mil reais. Quando eu solicito lá no formal de partilha, cada um deles registrando separadamente, cada um vai lá e leva o seu, ele estará registrando sobre 20 mil reais, o que consequentemente vai ter 5 registros. Quando eu trago isso para uma escritura pública, eu estarei, quando eu faço o ato de registro, cobrando um ato sobre 100 mil reais. E aí, a diferença de custo, ela é inferior aqui e superior aqui. A partir do momento que eu, através de um requerimento, faço a solicitação para fazer o registro somente do João, lembra lá dos 5 filhos, somente do João, eu vou novamente pagar um ato sobre 20 mil reais, porque é o que o João tem direito. E aí, consequentemente, se eu botar na balança, e aqui eu não vou pegar nenhuma tabela de emolumentos estatal, vamos somente pressupor que o ato de 100 mil reais custa 500 reais e o ato de 20 mil reais custa 200 reais. Gente, eu estou pressupondo, não peguei nenhuma tabela, mas as tabelas elas são progressivas, ou seja, quanto mais caro o valor da avaliação, mais barato vai ficando o valor dos emolumentos. Ou seja, 5 atos de 20 mil reais é mais caro que um ato de 100 mil reais. Então, se eu pegar o caso judicial aqui, 5 atos sobre 200 reais, porque é os 20 mil reais, eu vou ter então 5 vezes 200, R$1.000 de emolumentos no registro de imóvel. Se eu pegar a escritura pública, que é um ato de 100 mil reais, e calcular isso aí, eu vou ter 500 reais. Então, veja, eu vou ter 50% do valor de emolumentos de um ato judicial. Quando eu requeiro, através de requerimento, para que João pague somente a parte dele, ele estará pagando 200 reais. É mais barato do que ele pagar 500, mas não é mais barato do que ele pagar 100 se ele dividir os custos com os irmãos deles. Ou seja, eu estou duplicando o custo do meu cliente ao registrar solitariamente esse valor. Tudo bem, Patrícia, mas o meu cliente ele quer fazer o registro dele. Tá certo, só que você, como advogado, tem que demonstrar essa situação para o seu cliente. E ao demonstrar essa situação para o seu cliente, pode ser que seja mais negócio para ele conversar com os seus irmãos, arrecadar os 100 reais de cada um e, consequentemente, levar a registro, economizando aí 50% do que ele gastaria se ele fosse registrar sozinho. Então, às vezes, também parte de você, advogado, e às vezes significa na maior parte das vezes, também parte de você, advogado, conhecer do sistema registral e conhecer a forma de cobrança judicial e extrajudicial e entender que eu
posso sim trazer um registro somente do meu cliente, mas que isso, de uma forma ou de outra, poderá onerar o cliente na soma total. E é aí que faz a diferença entre um advogado que sabe atuar no extrajudicial versus um advogado que simplesmente vai lá e faz o negócio sem ter conhecimento e depois ele bota a culpa no cartório. Está aí a diferença, o pulo do gato de um advogado que sabe trabalhar no extrajudicial. Se você gostou, siga o canal para mais dicas e eu te vejo no próximo episódio.